Esse é o ponto que nós temos que entender. A bênção de Deus vem para nós único e exclusivamente pela bondade e pela misericórdia dele. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus manda o sol para um injusto, pecador, miserável, odeia Deus, odeia Cristo, odeia o Evangelho, fala contra o Evangelho, critica a igreja. E todo dia quando ele levanta, o sol está lá para ele. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não pode ser comprada. Ela é fruto da misericórdia e da bondade de Deus. E então a Bíblia diz que Jesus pegou aqueles cambistas e os expulsou do templo. E deu a tarde daquele dia, Jesus saiu da cidade. Eu me permito imaginar que ele voltou para Betânia. No outro dia, quando eles estavam voltando para Jerusalém, nesse caso já no terceiro dia da nossa narrativa, os discípulos passaram, e tinha que ser Pedro, né? Não podia ser outro. Pedro olhou e disse: Jesus, o que o senhor arrumou com a figueira? A figueira secou. O senhor amaldiçoou a figueira, Jesus. Parecia que eu tinha esquecido da figueira, né? Eu falei dos dois atos, né? De Jesus entrando na cidade com o jumentinho, de Jesus expulsando os cambistas. E onde entra a figueira nessa história? Talvez seja ela o ato mais simbólico dos três. Talvez ela seja o mais simbólico dos três atos. Porque quando Jesus falou àquela figueira, ele não rogou contra ela nenhum espírito maligno para que ela secasse, né? Ele não falou ele não xingou aquela figueira. E eu digo isso para a gente entender que o termo amaldiçoar, ele precisa ser bem entendido em alguns momentos das Escrituras, porque tudo aquilo que fazia algum mal era considerado como que foi amaldiçoado, como se alguém tivesse rogado algum mal contra aquilo. E na verdade o que Jesus faz é aplicar um juízo a uma figueira que estava na terra e não produzia. É preciso entender isso. Por isso que nós encontramos salmos na Bíblia, Davi dizendo assim: Senhor, destrói os ímpios. E as pessoas pensam: poxa vida, Davi estava com ódio dos ímpios, isso era um discurso de ódio? Não, Davi estava dizendo: Senhor, aplica a sua justiça contra esse povo. Então o termo amaldiçoar, ele tem também essa aplicação. É importante também lembrar que a figueira é um dos símbolos de Israel. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Porque essa questão da figueira, quem viu foram os discípulos. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Israel é como uma figueira que não produziu frutos. Israel, irmãos, se sentia o único povo abençoado da terra. Israel se sentia o monopolizador da adoração. Se quisesse adorar, tinha que ser com a permissão de Israel. Isto. Quero que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. E nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 23. Mas enquanto você procura, eu quero fazer uma pergunta aqui, e ela não é retórica, tá, irmãos? Ou seja, vocês precisam responder. E ninguém precisa ficar com vergonha de dizer sim para essa pergunta, tá? Você já se irou? Você já ficou irado por alguma coisa? Pode levantar a mão mais de uma vez, irmãos? Ai, Jesus, a gente fica irado de vez em quando. Mas depois que passa a ira, a gente às vezes se sente mal, né? Eu não precisava ter ficado bravo por causa disso. E a Bíblia também nos ensina que a nossa ira não pode nos dominar, né? O texto bíblico diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja,
Não fique o dia inteiro irado, não vai dormir irado, né? Que a sua ira, se ela acontecer, passe rápido. E uma outra coisa que a Bíblia diz, que irar não é pecado. É verdade. É possível irar e não pecar, né? Salmo 4 diz assim: ireis e não pequeis. Ou seja, é possível acontecer isso. E eu fiz essa pergunta para vocês porque eu quero falar hoje sobre o dia que Jesus ficou irado. Jesus ficou bravo, pastor? Sim. Jesus teve um dia de ira também, né? Vamos ler o texto? Vamos ler todos juntos, do versículo 11 até o versículo 23. Vamos começar desde o início? 1, 2, 3. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. É um texto bastante conhecido, viu, irmãos? Mas é um texto que causa muita curiosidade, porque ele parece incompatível com a figura de Jesus. O que que nós esperamos de figuras que exercem liderança espiritual ou liderança religiosa? Que eles sejam completamente zen, né, para usar uma palavra mais recente do que o texto bíblico. Que eles sejam extremamente tranquilos.
As pessoas calmo, sossegado. Então as pessoas olhavam e esperavam Jesus sempre sorridente, sempre com a mão dizendo: abençoado seja. E nunca esperavam Jesus amaldiçoando alguma coisa. Então, nesse aspecto, muita gente não entende por que Jesus fez isso. Mas para a gente entender bem esta situação, esse amaldiçoamento que Jesus faz à figueira, a gente precisa fazer um exercício essencial à interpretação dos textos bíblicos, que é ler o contexto, né? Que é ler aquilo que está acontecendo um pouco antes e um pouco depois da narração do fato. E quando nós fazemos isso, nós percebemos nesse capítulo 11 que Jesus realiza ali alguns atos que são simbólicos. O que é um ato simbólico? É uma ação que a gente faz, ou uma atitude que a gente toma, que quer dizer algo muito maior. Por exemplo, a Santa Ceia é um ato simbólico, né? Nós sabemos que o corpo de Cristo não está contido naquele pão, né? Mas que ele é um símbolo. Nós sabemos que o elemento material que está dentro do cálice é o suco de uva, mas ele é um símbolo. E quando nós tomamos a Santa Ceia, também é simbólico, porque nós estamos dizendo que nós estamos em comunhão com Deus. Outro ato simbólico, né? Quando um rapaz consegue convencer uma moça e ela permite que ele coloque no seu dedo uma aliança de casamento. É um ato simbólico, né? Quando um rapaz coloca uma aliança de casamento no dedo de uma moça, a moça coloca uma aliança no dedo do rapaz, ele está dizendo para ela: eu sou seu. Ele não está dizendo para ela: você é minha, tá? Porque a mulher não se torna propriedade do marido por causa de uma aliança que ele coloca no dedo dela. Mas eles estão dizendo um para o outro: eu sou seu. São atos simbólicos. E Jesus faz aqui alguns atos simbólicos muito importantes. O primeiro deles é que Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Esse era um ato simbólico, porque quando os reis entravam em uma cidade com a sua caravana, com os seus conselheiros, com os seus militares, né, ele estava demonstrando o seu poder de reinar sobre aquela cidade. E normalmente o rei vinha montado num cavalo da melhor raça, né? E antes já tinha vindo o arauto, que contratava algumas pessoas para bater palma, né? Para o rei não ficar sem graça. E aí isso era um ato simbólico. E Jesus entrou na cidade de Jerusalém, mas ele não entrou montado num cavalo de raça. Ele não trouxe consigo nenhum chefe militar. Ele trouxe consigo alguns pescadores. E a Bíblia diz que a multidão aplaudia, a multidão jogava as suas túnicas, né, no chão para que o jumentinho pisasse. Então, o que esse ato simbólico estava dizendo? Jesus é rei, mas ele é um rei diferente. O reino dele não é como o reino deste mundo. E então Jesus entra, e o versículo 11, que é a partir de onde lemos, diz que ele atravessa a cidade montado no jumentinho e vai ao lugar mais importante da cidade, que não era o palácio, era o templo. Então ele entra no templo e o texto diz, queridos, que ele dá uma observada no templo. Se Jesus entrasse pessoalmente no nosso templo hoje, como ele se sentiria? O que ele diria? Porque quando eu olho o restante do texto, Jesus não saiu feliz do templo. Jesus não saiu alegre do templo.
E a Bíblia diz que depois de tudo isso, ele foi para Betânia, onde ele tinha alguns amigos, entre eles Lázaro. O texto não diz que ele foi para a casa de Lázaro, mas como alguns outros textos diz que Lázaro costumava hospedar Jesus, eu creio que ele foi ali para a casa de Lázaro. E ali ele passou a noite. No outro dia, ele saiu para Jerusalém, e ele saiu cedo. Naquele tempo, o hábito dos judeus era quebrar o jejum, né, ou se alimentar depois da 3ª hora, que era às 9 da manhã. Mas Jesus saiu mais cedo do que isso, e ele foi caminhando, e ele teve fome, ele ainda não tinha comido nada. E ele olhou e viu uma figueira. Era comum também naquele tempo, quando as pessoas tinham uma propriedade que era cortada por uma estrada, eles deixavam espigas, frutas plantadas à beira da estrada, porque era permitido, aliás, né, a lei até incentivava que se deixasse alimento para os viajantes, e eles podiam comer livremente, não era furto, né? E então Jesus, com fome, como qualquer um de nós, ele viu a figueira, e a figueira estava bonita, cheia de folhas. E Jesus pensou o que eu pensaria se eu tivesse com fome. Eu vou ali, vou pegar alguns figos ali, para me ajeitar o meu estômago, pelo menos até chegar em Jerusalém, né? E a Bíblia diz que Jesus foi caminhando para a figueira, e quando ele chegou lá, aquela figueira tão bonita, ele olhou e não tinha nenhum fruto. O texto diz aqui que não era tempo de figos. A figueira costumava produzir 3 vezes por ano, né? Especialmente quando estava chegando o verão. Acho que o microfone vai parar aqui, ele está dando um sinal, se puder trocar para mim. E então, queridos, nós percebemos que Jesus se decepcionou com o fato de não haver nenhum figo naquela figueira. E então, queridos, a Bíblia diz que Jesus disse as seguintes palavras àquela figueira: que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Os discípulos ouviram aquilo, seguiram para Jerusalém. Jesus chegou no templo, e aí ele pratica o 3º ato simbólico. O primeiro, entrar em Jerusalém montado no jumentinho. O segundo, amaldiçoar a figueira. O terceiro, ele entrou e ele fez diferente da última vez que ele tinha ido ao templo, no dia anterior. Jesus não entrou para observar. Jesus entrou e começou a expulsar algumas pessoas do templo. Ele começou a expulsar os mercadores do templo. Ele começou a expulsar aquelas pessoas que estavam vendendo coisas ali no átrio do templo. O templo naquela época, ele tinha algumas divisões e o acesso não era livre para todo mundo. E esses lugares eram chamados de átrios. Havia um átrio para as mulheres, elas não podiam passar dali. Era como se fosse uma sala, um salão, um espaço reservado só para as mulheres. Havia, bem próximo da entrada, o átrio dos gentios. Os gentios não podiam entrar no templo, mas havia ali uma entressala, um espaço para que eles pudessem entrar e adorar também a Jeová, caso quisessem. Mas o texto diz que os cambistas e os vendedores ocuparam o átrio dos gentios. Ou seja, os gentios não tinham lugar para adorar. Isso demonstra muito sentimento do povo de Israel em relação aos gentios. É um sentimento de desprezo, um sentimento de inferioridade em relação a eles. E eles usavam o espaço dos gentios para poder vender algumas coisas.
E aí eu quero começar a meditar com vocês nas aplicações que esse texto traz para a gente aqui, naquilo que eu posso compreender desse texto. Primeira coisa é que há uma má interpretação de Jesus entrando no templo e derrubando as mesas, expulsando os vendedores. Faz parecer que Jesus era um revolucionário antirreligioso, o que não é verdade nas Escrituras. Nós não encontramos nenhum texto de Jesus criticando o judaísmo naquela época. Não encontramos. Então Jesus não tinha problema com a religião em si. Tem muita gente que hoje tem problema com a religião, tem uma compreensão equivocada desse termo. E então eles colam em Jesus essa imagem. Primeiro, a religião em si é uma palavra que significa um modo de se religar a Deus. O que Jesus condenava era a falsa religiosidade. Jesus condenava os rabinos, os mestres da lei e os escribas, porque eles viviam procurando lugar de honra no meio da sociedade, por terem sido preparados para ensinar a lei. Eles achavam que eles tinham que ser tratados de uma maneira especial. Afinal de contas, era o rabino. Isso Jesus criticava. Jesus criticava os fariseus, porque os fariseus eram uma coisa diante do povo e outra coisa em particular. Por isso Jesus chamou-os de hipócritas. Jesus criticava os saduceus, porque eles eram, a maior parte deles, a elite do sacerdócio, os sacerdotes mais importantes. E além deles serem pessoas com um nível de fé muito fraco, eles aprenderam aquilo que nós vemos quase sempre. Eles aprenderam a lucrar com a religião. Então esse era o problema de Jesus. O problema de Jesus era com essas pessoas por causa do que eles faziam. Outro equívoco que às vezes as pessoas, e eu digo que fazem isso, dominadas pelo zelo, pelo cuidado, mas um outro equívoco que essas pessoas cometem é pensar que quando nós promovemos alguma coisa para beneficiar a igreja, um jantar beneficente ou uma venda de alguma coisa na porta da igreja, que isto significa a mesma coisa que os cambistas e os mercadores do templo faziam, o que não é verdade. O que os mercadores e os cambistas faziam que irritou tanto a Jesus? É preciso a gente voltar um pouquinho na cultura judaica daquela época. A Judéia era um pequeno país, por assim dizer, que era dominado política e militarmente pelos romanos. E era extremamente influenciada pelos gregos, porque era a maior influência de conhecimento daquela época. Então circulava na Judéia, circulava em Jerusalém, dinheiro grego e dinheiro romano. Mas a lei dizia que não podia ofertar no templo com outro dinheiro que não fosse a moeda judaica. Então, o judeu, nascido na Grécia, que vinha a Jerusalém e queria ofertar, ele tinha que trocar o dinheiro na porta do templo. Daí a expressão cambista, casa de câmbio, lugar de trocar dinheiro. E então, os cambistas precisavam ganhar alguma coisa, não é? Então eles cobravam uma pequena taxinha para fazer essa troca. Outra coisa, as pessoas ofereciam sacrifícios no templo. E já havia uma dificuldade de alguém vir lá de uma cidade lá da Galileia, de uma cidade mais distante, e trazer o animal para o sacrifício. Então ele vinha com o seu dinheirinho no bolso, e quando ele chegava lá na porta do templo,
Lá tinha gente vendendo pombas que eram oferecidas pelos mais pobres, vendendo carneiros, vendendo animais para o sacrifício. Eles também ganhavam dinheiro com isso. E isso se tornou um mercado. E como ganância se alimenta de dinheiro, olha como que a coisa caminha. Os sacerdotes começaram a ver que aquilo dava lucro. E aí eles começaram a dizer o seguinte: olha, para você colocar aqui a sua mesinha para trocar moedas, você vai ter que pagar uma taxa para o templo. Para você levar aqui trazer um animal para vender, você vai ter que pagar uma taxinha para o sacerdote. E aí o que acontecia? Mesmo aquelas pessoas de extrema boa fé, sem saber, eles estavam financiando um sistema corrupto que misturava adoração com lucro. Esse é o ponto. Não é uma mensagem fácil de se pregar, porque hoje nós vivemos um dilema no meio cristão por causa disso. Porque todos precisamos de dinheiro, não é verdade? Todo mundo tem que pagar a conta de luz, a conta de água, comprar a água para beber, preparar alimento, todo mundo precisa de dinheiro. E como a igreja se sustenta financeiramente? Não vem um anjo todo mês entregar o dinheiro para o dono do imóvel aqui. A CEMIG não nos dá luz de graça, nem o SAI nos dá água. Então nós temos um dilema. Nós não podemos ficar sem usar o dinheiro porque ele é necessário, mas de outro lado nós temos um risco de fazer do dinheiro o objetivo, que é o que nós estamos vendo hoje no meio religioso. Existem pessoas, queridos, que faz da vida religiosa um meio de lucro, e isso é um fato. É dolorido para um pastor dizer isso? Sim, mas essa é uma realidade. O problema é que as pessoas estão ligando a bênção de Deus ao dinheiro. Ah, pastor, então quer dizer que na sua igreja ninguém oferta? Se não ofertasse, essa igreja não estava aberta. Quer dizer que na sua igreja ninguém dizima? Se não fizesse isso, essa igreja não estava aberta. Quer dizer que o senhor não recebe, não é assalariado pela igreja? Sim, sou, e faço isso com tranquilidade, porque isso é bíblico e eu já tinha meios de vida antes. Mas a questão não é essa. A questão é quando eu digo assim: para você ser abençoado, você tem que comprar esse óleo aqui. Ou então, eu te dou esse óleo aqui, e aí você me dá uma oferta de R$10. Esse é o ponto, irmãos. E é essa armadilha que nós não podemos cair. Por isso que as igrejas estão se tornando um ambiente de comércio disfarçado. É uma realidade, é triste dizer isso, mas leve o tijolinho, porque vai abençoar a sua casa. E quem não pode levar o tijolinho? Como é que vai ficar a casa dele? Compre a chave, porque a chave vai abrir as portas para a sua vida. E assim, são ofertas mínimas de R$200, R$300, R$400. Irmãos, sabe qual é o nome disso? Mercantilismo religioso. Vamos ter cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não tem preço. Não tem dinheiro que pague a bênção de Deus. Você pode dar tudo que você tiver. Você pode dar casa, você pode dar carro, você pode fazer o que for. Você continua não merecedor da bênção de Deus. Eu continuo não merecedor da bênção de Deus. Esse é o ponto que nós temos que entender. A bênção de Deus vem para nós único e exclusivamente pela bondade e pela misericórdia dEle.
Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus manda o sol para um injusto, pecador, miserável, odeia Deus, odeia Cristo, odeia o Evangelho, fala contra o Evangelho, critica a igreja. E todo dia quando ele levanta, o sol está lá para ele. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não pode ser comprada. Ela é fruto da misericórdia e da bondade de Deus. E então a Bíblia diz que Jesus pegou aqueles cambistas e os expulsou do templo. E deu a tarde daquele dia, Jesus saiu da cidade. Eu me permito imaginar que ele voltou para Betânia. No outro dia, quando eles estavam voltando para Jerusalém, nesse caso já no terceiro dia da nossa narrativa, os discípulos passaram. E tinha que ser Pedro, né? Não podia ser outro. Pedro olhou e disse: Jesus, o que o senhor arrumou com a figueira? A figueira secou. O senhor amaldiçoou a figueira, Jesus. Parecia que eu tinha esquecido da figueira, né? Eu falei dos 2 atos, né, de Jesus entrando na cidade com o jumentinho, de Jesus expulsando os cambistas. E onde entra a figueira nessa história? Talvez seja ela o ato mais simbólico dos 3. Talvez ela seja o mais simbólico dos 3 atos. Porque quando Jesus falou àquela figueira, ele não rogou contra ela nenhum espírito maligno para que ela secasse, né? Ele não falou ele não xingou aquela figueira. E eu digo isso para a gente entender que o termo amaldiçoar, ele precisa ser bem entendido em alguns momentos das Escrituras, porque tudo aquilo que fazia algum mal era considerado como que foi amaldiçoado, como se alguém tivesse rogado algum mal contra aquilo. E na verdade o que Jesus faz é aplicar um juízo a uma figueira que estava na terra e não produzia. É preciso entender isso. Por isso que nós encontramos salmos na Bíblia, Davi dizendo assim: Senhor, destrói os ímpios. E as pessoas pensam: puxa vida, Davi estava com ódio dos ímpios, isso era um discurso de ódio? Não, Davi estava dizendo: Senhor, aplica a sua justiça contra esse povo. Então o termo amaldiçoar, ele tem também essa aplicação. É importante também lembrar que a figueira é um dos símbolos de Israel. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Porque essa questão da figueira, quem viu foram os discípulos. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Israel é como uma figueira que não produziu frutos. Israel, irmãos, se sentia o único povo abençoado da terra. Israel se sentia o monopolizador da adoração. Se quisesse adorar, tinha que ser com a permissão de Israel. Eles consideravam os gentios como cães. Sabe o que Jesus está dizendo aos discípulos? Deus não deu a Israel a exclusividade da adoração. Tem crente também pensando assim hoje: só vai ser salvo se for da igreja que eu pertenço. Só vai ser salvo se for da Assembleia de Deus. E alguns ainda dizem: se for da Assembleia de Deus, do pastor fulano de tal. Jesus não nos deu a exclusividade da salvação. Quem salva é Jesus. E sabe de uma coisa? Ele salva quem Ele quiser salvar. Ele não nos deve satisfação. E a gente começa a dizer: não, só é salvo se for assim. Só é salvo se for assim. Só é salvo se Jesus quiser salvar. Ele é o dono da salvação. Nós não somos donos de nada. Outra coisa que Jesus quis ensinar para os discípulos com a figueira secando: quando nós somos chamados por Deus e abrimos mão de cumprir a missão que Ele nos deu, nós corremos o risco de secar como a figueira. Deus chamou Israel,
deu a eles a lei, deu a eles o privilégio. Quando nós lemos Romanos capítulo 9, Paulo vai falar de todas as coisas que Deus deu a Israel, mas Deus diz para eles: vocês serão sacerdotes das nações, vocês serão intercessores das nações, vocês vão anunciar às nações as grandezas de Deus, vocês vão anunciar às nações as grandezas do Senhor. Sabe o que Israel fez? Ele se confundiu na sua vida de fé e se misturou com as outras nações. E a Bíblia diz que eles foram rejeitados. Ah, pastor, graças a Deus que isso foi só com Israel. Lê a Bíblia, irmão. Vai ler o que Paulo escreve lá em Romanos. Paulo diz assim: Israel era uma oliveira de ramos puros, ramos legítimos. Mas por causa da sua desobediência, o Senhor cortou os ramos da oliveira e pegou a nós, que éramos oliveira brava, jambuzeiro bravo, e colocou, enxertou na oliveira. E hoje nós temos vida. Glória a Deus. Gostei da resposta, irmã Neinha. Mas o problema é que Paulo continua falando. Ele diz assim: eu tenho medo, porque se Deus não poupou os ramos naturais da oliveira, Ele pode não poupar a nós. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que nós não podemos nos acomodar, imaginar que nós estamos salvos e que está tudo tranquilo, ninguém corre risco nenhum, viver a nossa vida só de tranquilidade. Não, queridos, nós precisamos desempenhar a missão que o Senhor nos deu. Nós não podemos nos acomodar, porque senão nós nos confundiremos e nós nos afastaremos do propósito de Deus, como Israel o fez. Outra coisa que Jesus deixou muito claro é que ele não se ilude com a aparência. A figueira estava linda, a figueira estava bonita, ela tinha muitas folhas, de longe parecia uma figueira frutífera. Mas quando Jesus chega e olha, ela não tinha sequer um fruto. Mas o que tem de gente vivendo uma vida espiritual exatamente desse jeito, lindo por fora, tudo parece estar bem, uma vida aparentemente perfeita, queridos, mas a Bíblia diz que no interior eles estão cheios de imundícia. Jesus chamou os fariseus que viviam desse jeito de sepulcro caiado, por fora bonitos e bem cuidados, por dentro cheio de ossos podres, né? É bem parecido com aquele ditado popular tão conhecido: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Essa é uma mensagem para a gente ficar pensando. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração e eu não trouxe ela aqui hoje imaginando pulos de glória, porque eu sei que ela é uma dura mensagem, mas ela é uma mensagem de despertamento para mim e para você. Qual é o tipo de vida espiritual que nós estamos vivendo? Só de aparência? Só folha? Não. Às vezes as folhas caem, às vezes a gente fica assim com os galhos meio espichados, né? Vem o outono, a gente não fica lá muito bonito, mas tem que ter seiva por dentro, irmão. Sabe por quê? É aquela seiva que vai sendo puxada lá da umidade da terra e que vai subindo e que vai alimentando o tronco e que vai alimentando os galhos e que faz florescer. É ela que faz frutificar. O Senhor nos chamou para estar na sua casa frutificando. De repente você nem está com tanta folha, mas o problema é quando falta fruto. Não pode faltar fruto na vida do cristão. Agora, essa mensagem, ela tem uma outra questão muito complexa para o mundo de hoje. E nesse caso eu não estou falando do ambiente da igreja, pelo menos em maioria não. É a ideia do Jesus somente bondade.
Eles criaram um Jesus aí assim. Vocês já viram esse Jesus que está por aí? Esse novo cristianismo que está por aí, baseado num Cristo que não julga ninguém, baseado num Cristo que não condena ninguém, baseado num Cristo que não corrige ninguém. Esse não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia chamava hipócrita de hipócrita, chamava falsos mestres de falsos mestres, chamava falsos cristos de falsos cristos, e isso nada mais é do que exercer julgamento. O propósito de Cristo não é condenar ninguém, tá, queridos? O propósito da vinda de Cristo é exatamente que as pessoas não sejam condenadas. Mas o apóstolo João, todo amoroso como ele só, né? Quando ele repete as palavras de Jesus, ele não se omite. E ele diz com toda clareza que aquele que rejeita a Cristo será condenado. Não há outra opção, queridos. É o que a Bíblia nos ensina. E Jesus termina mostrando aos discípulos que existe um remédio contra a falsa religiosidade. Existe um remédio contra o mercantilismo religioso. Existe um remédio contra a aparência de santidade. Existe um remédio contra a rejeição das verdades bíblicas. Uma vida cheia de fé. Ele diz assim: tenham fé em Deus, tenham fé no Senhor. Queridos, nós estamos neste ambiente tão cheio dessas complexidades, mas eu quero dizer uma coisa a você: guarde a sua fé na presença do Senhor. Não deixe que nada abale a sua fé. Não deixe que nada tire a sua fé. Não deixe que nada afaste você da verdadeira fé. Ele fala aqui de fé, arrependimento e perdão. Isso tem que estar presente na nossa vida. Então, nesta noite eu quero encerrar convidando a você a colocar a sua fé nos pés do Senhor. E talvez até você diga: Senhor, a minha fé é tão pequena, a minha fé é mínima, mas nesta noite está aquele aqui que pode fazer a sua fé crescer, que pode frutificar a sua fé, que pode fazer crescer algo desta pequena semente de fé que você guarda no seu coração. Talvez até a última semente, porque às vezes a gente se desilude tanto, e a nossa fé vai diminuindo e fica só uma sementinha. Mas Jesus disse também que se nós tivermos fé, quem se lembra? Do tamanho de um fruto da manga, é isso? É esse o tamanho da nossa fé? Não. Do tamanho de um grão de mostarda. Bem pequenininho. Mas se essa fé for colocada na presença do Senhor, for colocada na terra certa, essa fé vai crescer e vai criar dali uma grande planta, vai crescer e vai frutificar e vai abençoar a vida das outras pessoas. Então essa mensagem não é para você perder a sua fé, não é para você ir embora triste para sua casa, não, é para você entender que com a sua fé em Cristo, apesar de todas essas coisas que nós falamos, você permanecerá firme e você será poderoso em Deus. Você terá a graça de Deus para dizer a este monte: vai para lá, e ele ser mudado de lugar. Há uma grande discussão. Jesus estava falando literalmente? Não estava. Não quero entrar nesse mérito, mas eu quero dizer que uma fé estabelecida na pessoa de Cristo, ela nos dá poder para vencer todas essas dificuldades com as quais nós convivemos. Está difícil? Não diminua a sua fé. A hora que nós mais precisamos de fé é quando parece que ela está acabando. Tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo. Não olha para as pessoas que estão fazendo comércio com o Evangelho. Não olha para a vida falsa de algumas pessoas. Não olha para os pecados dos outros. Olha para Cristo. É Ele que é o dono da vida. Ele que é o dono da salvação. Ele sabe a quem julgar. Ele sabe quando julgar. Ele sabe como julgar. Mas Ele recebe a nossa fé nesta noite e nos mantém de pé na presença do Senhor. Eu quero convidar você para ficar de pé nesta noite.
Creio que somos todos de casa. Mas se tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo, Jesus quer te salvar. Somente a fé em Cristo te leva a uma vida de obediência à sua palavra. Pastores, como vocês conseguem ensinar uma mensagem tão difícil? Crentes, como vocês conseguem obedecer uma palavra tão difícil como as Escrituras? É a fé em Cristo. É a fé em Cristo que nos justifica na presença de Deus. Ou talvez tenha aqui algum cristão passando por um momento de dúvidas por conta desse cenário tão difícil. E você já começa a não acreditar em mais ninguém. Mas creia em Cristo. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar em qualquer um de nós imaginando que nós vamos ser a salvação da sua vida. Nós podemos te ajudar na vida espiritual, mas nós não podemos te salvar. Mas tenha fé em Cristo. Não vá para casa com a sua fé balançando nessa noite. Fortaleça a sua fé. Ele é o dono da nossa vida espiritual e Ele pode nos curar da falta de fé ou da diminuição de fé nesta noite. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Essa palavra que tem falado tanto no meu coração e que o Senhor me permitiu a alegria de compartilhar ela com os teus servos. Essa palavra é tua, Senhor. E é o Senhor que faz ela frutificar em nossa vida. E eu quero interceder nesse momento, Pai, pela sua igreja, neste mundo mau, neste mundo difícil. Tenha misericórdia da sua igreja. Não permita que a nossa fé seja abalada. Não permita que a nossa fé seja destruída pelas coisas negativas deste mundo. Eu oro por este irmão que está fraco na fé. Seja pelos problemas da vida, seja pelas decepções, seja pelas dificuldades e tem vivido quase parando. Eu quero te pedir nesta noite, Senhor, dê um novo impulso, dê um novo ânimo, assopra no coração desta pessoa, ó Espírito Santo, faça as brasas do fogo do Senhor crescer novamente na vida destas pessoas, acender para que eles possam ser fortalecidos, Pai. Te peço também que nos dê uma noite de descanso, uma noite abençoada, que o Senhor nos leve em paz, e que se o Senhor voltar esta noite, nós possamos subir para estar contigo, ou se de repente o Senhor quiser chamar qualquer um de nós, que nós possamos responder com alegria ao teu chamado, Pai. Nós oramos por aqueles irmãos, que por causa dos temporais, das dificuldades, não puderam congregar hoje. Que o Senhor os abençoe, os fortaleça e que eles não desanimem da fé, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor os restabeleça, Pai. E te agradeço por este culto, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja sobre todos nós. E junto dizemos, amém. Que Deus abençoe a todos, queridos.